Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Anderson Jung, sou jornalista, sou mestre em educação e também autor do livro Fotografia Documental e Educação, Contribuições Teórico-Práticas às Relações Étnico-Raciais. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho, é super simples, você pode acessar o andersonjung.com.br. Hoje eu gostaria de sugerir aqui uma reflexão, na verdade duas reflexões, que elas têm uma proximidade muito grande. E a primeira proposta por Jorge Laroça-Bondiá, que ele traz uma questão muito interessante sobre o ato de pensar. O Jorge Laroça-Bondiá vai dizer que o ato de pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, mas dar sentido àquilo que somos e ao que nos acontece. Essa ideia é uma ideia muito interessante porque o Jorge Laroça-Bondiá ele vai colocar essa ideia do pensamento não como algo que está absolutamente fora do sujeito, mas que está absolutamente no seu interior, que tem uma conexão com aquilo que o sujeito busca em relação àquilo que ele está pensando. E é interessante quando nós pensamos essa ideia, do Bondiá, no sentido de estabelecer uma conexão entre o ato de pensar com essa ideia de estabelecer um sentido, ou seja, novamente ratificando a ideia de que não é um ato absolutamente à parte, mas é uma ideia que conecta o sujeito com a sua racionalidade. E é interessante que essa ideia do Bondiá, ela traz uma conexão, uma interlocução muito forte com um autor, agora da fotografia, e que traz paralelamente esta mesma ideia, e que a gente consegue descobrir a partir dessa relação o quanto a fotografia, especialmente a documental, nós discutimos isso num outro momento, num outro espaço nesse canal, mas a fotografia documental ela traz exatamente essa ideia que faz com que o sujeito, ao se relacionar com ela, estabeleça uma relação de pensamento. Mas uma relação de pensamento que não está simples e tão somente, como propõe Bondiá, num universo simples e tão somente racional, mas algo que faz, que traz e que provoca um sentido. E isso o Barthes traz muito bem. Ele traz essa ideia de nos proporcionar esse pensamento quando diz que, abre aspas, no fundo, a fotografia ela é subversiva, não quando aterroriza, não quando perturba ou não mesmo quando estigmatiza, mas quando propõe o pensamento. E é interessante quando nós pensamos nesta ideia que o Barthes nos traz e a ideia que Bondiá também coloca, a gente vai perceber que ambos eles estão colocando nas suas perspectivas áreas de concentração do conhecimento, eles estão buscando a mesma ideia, que é fazer com que o pensamento ele se transforme, ele vá além do ato racional, de raciocinar, de calcular, mas no sentido de fazer com que esse processo de pensamento ele se transforme num ato que dá ao sujeito o sentido. E o Barthes ele coloca essa conexão a partir desse instrumento que é a fotografia, que é a fotografia documental. Porque a fotografia documental ela tem esses elementos de provocar essa reflexão, e quando a gente provoca essa reflexão, é interessante que esse ato em si, ele faz com que o sujeito questione quem é ele, onde ele está, nesse espaço, e o que ele busca. No fundo, questionando quem realmente é ele e o que ele está buscando. Então, quando nós conseguimos traçar um paralelo entre a proposta do Jorge Laroça-Bondiá e a proposta do Barthes, nós vamos compreender que há um elemento muito rico, que é exatamente esse elemento de buscar o sentido partindo do princípio que a racionalidade ela é o caminho para que o sujeito encontre esse sentido.
E o Barthes vai adicionar nesta discussão, nesta complexidade, o elemento da fotografia, lembrando, claro, sempre, da fotografia documental. Eu espero ter contribuído com você que me acompanha aqui no nosso canal. Espero também, claro, convidá-lo para outros momentos para que possamos, né, debater e compreender essas questões que estabelecem um relacionamento entre a comunicação, entre a educação e que de alguma forma buscam estabelecer um diálogo, porque seguramente quando nós colocamos esses elementos todos na mesa e a gente discute, a gente pensa, nós vamos descobrir grandes possibilidades de acessar as mais diferentes perspectivas da vida humana a partir desse diálogo da comunicação e também da educação. Um forte abraço para você, espero reencontrá-lo aqui numa outra oportunidade. Até mais!